Desfile principal do Carnaval de Luanda acontece já amanhã. A agressão num colégio em Luanda leva ao bloco operatório um menor de 7 anos de idade. Avicultores de Benguela reprovam medida que proíbe a importação de carne de aves. Ministro dos Petróleos, premiado no Marrocos, melhor ministro de África em 2024. Domingo 2 de março de 2025. O Domingo Notícias começa agora. Boa noite. Abrimos com uma notícia que chocou a todos. Uma professora num colégio privado é acusada de ferir os braços de um aluno de apenas 7 anos de idade. Segundo relatos, a agressão aconteceu dentro da escola. O pequeno teve de passar por uma cirurgia de emergência. Uma professora do Colégio Nossa Senhora da Mushima está a ser acusada de agredir um aluno de apenas 7 anos de idade dentro da instituição de ensino. Segundo a mãe da criança, as queixas do menino em relação a possíveis agressões eram recorrentes, mas a situação agravou-se recentemente. O que aconteceu com o meu filho é o seguinte: ele tem sofrido agressões por parte da professora. No entanto, é um caso que o colégio decidiu isolar. O colégio decidiu isolar. Várias são as vezes que eu tentei recorrer ao colégio a fim de resolver o porquê das agressões da professora. Mas a professora, sempre que agredia o meu filho, passava-lhe a mão e dizia: foi sem querer, a professora não sentiu. Foi sem querer, a professora não viu. Mas eu fiquei agastada com tudo isso. A professora, num dos dias, deu um cotovelo na cara do menino, rebentando os lábios, inflamou os lábios e deixou uma mancha negra no rosto do meu filho. Reuni novamente com o corpo diretivo, inclusive com a dona do colégio. Mas a dona do colégio disse-me que a professora era uma das melhores, que eu ainda questionei. A professora pode ser boa naquilo que faz, mas não está capacitada para lidar com o meu filho na condição que ele apresenta. O colégio simplesmente disse-me que as câmeras estão em manutenção, mas agora eu me questiono. As câmeras estão em manutenção desde outubro que eu estou a recorrer à direção da escola, que a escola não consegue apresentar as imagens, não consegue dizer nada. Aí há uma verdade que não se quer calar. A mãe conta o episódio em que o seu filho apareceu com ferimentos graves na região do braço e revelou o impacto emocional que teve a criança, sendo autista, o que lhe levou a denunciar o caso às autoridades. O que agravou toda a situação foi o que aconteceu na quinta-feira. A professora tirou o menino da sala de aulas, isolou-lhe num sítio onde as câmeras não apanham. Ligaram para mim a dizer que houve um incidente, que ele pontapeou uma porta e cortou os pulsos. Mas agora eu faço a seguinte questão. Se é os bicos que ele estava a dar na porta, como é que o corte foi profundo no pulso e na mão esquerda? O meu filho sofreu uma cirurgia onde levou 18 pontos no braço e 10 pontos na mão. A criança também relata o que aconteceu. Ela me arrastou com força e me fez assim. Depois a senhora Maria estava a abrir a porta. Eu estava a fazer assim na porta. Depois a senhora Maria me empurrou na porta. Depois as minhas duas mãos entraram. E eu estava a ver minha carne aqui. Estava essa parte toda. Depois essa parte do mendinho abriu, mas só que foi neste dedo. O menino relatou ainda situações de bullying por parte da professora. Sou inútil. Sou burro e sou maluco. A instituição ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente, mas a polícia já está a investigar o caso. A ocorrência levanta uma vez mais questões sobre a segurança e bem-estar dos alunos em instituições de ensino. Um caso realmente chocante.
No Ambo, o mês de março dedicado à mulher começou com a notícia de um feminicídio. O caso envolvera um triângulo amoroso que acabou de forma trágica, com a morte da mulher de um empresário local. Uma mulher de nome Sônia foi mortalmente atropelada pelo seu próprio marido na cidade do Ambo, na noite do dia 1 de março. Relatos que viralizaram nas redes sociais dão conta de um incidente ocorrido no bairro de Fátima, na cidade do Ambo, protagonizado por um empresário do ramo automóvel, que, surpreendido pela esposa quando na companhia de uma outra mulher, ao tentar escapulir-se do local, terá atropelado a sua própria mulher, que mais tarde viria a ser declarada morta no Hospital Geral da cidade, onde teria chegado ainda com vida, tal como nos confirmou uma fonte interna que pediu anonimato pelo fato de as autoridades policiais ainda não terem se pronunciado sobre o caso. A rede Girassol sabe que, depois do incidente, o empresário apresentou-se às autoridades policiais e está detido até agora no estabelecimento do SIC. Contactada pela rede Girassol, a polícia no Ambo disse estar a investigar o caso e que prepararia um comunicado para ser divulgado ainda na tarde deste dia 2 de março. Entretanto, até este momento, não foi feito qualquer pronunciamento público. Um caso que vamos continuar a acompanhar. A Polícia Nacional apresentou hoje um cidadão cujo vídeo viralizou nas redes sociais a espancar com um bloco de cimento a própria esposa, uma mulher grávida e em fim de gestação. Trata-se de um cidadão de 35 anos, residente no bairro da Chiteca, na Regedoria, município de Viana. Agrediu de forma discriminada a sua esposa, gestada de 7 meses, com a ajuda de um bloco. O homem andou foragido desde o dia 28 de fevereiro e agora está detido. O vídeo da agressão se tornou viral na internet. Foi lesada a senhora de 28 anos de idade, que está em estado de gestação, a esposa dele. Comprovamos que é a esposa dele. E, portanto, tão logo ela percebeu-se que está em estado de... Então, estava a ser procurado pela polícia, meteu-se em fuga. Foi para um outro bairro, 4 de Abril. Mas das diligências, feitas pela polícia aqui em Viana, foi possível proceder à detenção dele no sábado. Portanto, está detido, vai obviamente ser presente ao Ministério Público para ser ouvido pela juiz de garantia. Portanto, é lamentável, o vídeo é um vídeo que comoveu, continua a comover, melhor dito, e claramente a mensagem que fica é que, seja qual for os problemas, não podem ser resolvidos por esta via. Juliana Laurinda conta os motivos da agressão. Eu vou fazer um biscate de lavar roupa na casa de um sorteiro. Ele não gosta, como faz o biscate no sorteio de lavar roupa. Também saí lá um pouco embriagada. Cheguei em casa, estava a dormir no colchão, assim deitei, ele também estava boiado. Me encontra no colchão, sentado a me chamar, que nada, mana Júlia, é que então, onde tu vais lavar roupa? Eu como então, tipo, me pagar, mas todo o dinheiro que eu fiz meu biscate, gastei tudo na bebedeira. Ele me encontrou aí a dormir deitado, com louco a me dar na cabeça. Sem medir consequências, a mulher sente-se arrependida por denunciar o marido e pede libertação. Posso ficar mesmo com ele, mas nunca me tratou mal, nunca me falou coisa de mal, não. O que é que queres que a polícia faça com ele nessa altura? Para ele sair. O crime é público e torna-se preocupação do Estado. Sendo um crime público, obviamente que já não se pode retirar a queixa. Independentemente da vontade dela ou não, deveria pensar, não é, primeiro antes de fazer a participação. Mas ela nem deveria sequer se arrepender de o marido estar detido, porque ela se calhar ou estaria morta, nem estaria aqui para prestar qualquer tipo de ocorrência. Mas enfim, é um trabalho também que está-se a fazer com ela, de aconselhamento sobretudo, não é? Porque ela está no estado de gestação, se calhar está a pensar quem vai sustentar o bebê, os filhos estão em casa, quem vai sustentar, quem vai pensar, ou quem vai sustentar, melhor dito, mas quem deveria também refletir sobre isso é o marido. Quem fez o vídeo encontra-se em parte incerta. O agressor vai ser encaminhado ao Ministério Público. O combate aos crimes informáticos, burla qualificada, tráfico de combustíveis e imigração ilegal constam nas prioridades da Polícia Nacional em Cabinda. O comandante provincial da corporação informou que estão a ser implementadas estratégias que visam travar esses tipos de crimes. A Polícia Nacional vai continuar a desenvolver ações que visam combater atos de criminalidade ao nível da província de Cabinda.
A garantia foi dada pelo comandante provincial da polícia quando falava durante o ato que marcou a passagem dos 49 anos da corporação. Cabinda tem sido uma das províncias mais afetadas com o fenómeno da imigração ilegal e contrabando de combustível. Francisco Notícia disse que estratégias estão a ser ensaiadas para se travar a entrada descontrolada dos imigrantes, sobretudo da RDC. Embora o fenômeno de imigração ilegal tenda a crescer, ações administrativas para o seu combate estão em curso, resultando na saída voluntária e coerciva de cidadãos, sobretudo os da República Democrática do Congo, que residiam no território nacional. Relativamente aos crimes informáticos, Cabinda é uma das províncias com índice elevado de burladores. A polícia promete desmantelar toda a quadrilha que anda a extorquir o pacato cidadão. Maior atenção foi também dedicada ao combate às redes encartadas nos crimes de burlas por defraudação, com o uso de perfis falsos de individualidades e pessoas singulares, por via das redes sociais, em que foram desmanteladas redes identificadas e a recuperação de dinheiros ilicitamente retirados das contas dessas pessoas e de pessoas públicas e privadas. A governadora Susana Abreu, ao intervir na cerimônia, disse que a população está muito cansada de ser vítima de crimes informáticos e pede a conjugação de esforços para se acabar com este mal. Os crimes informáticos, através da utilização de perfis falsos nas redes sociais. Estamos cansados. Os crimes ambientais, a imigração ilegal, que é um mal que assola, em particular, a nossa província. Devem continuar a ser o foco das vossas atuações na nossa província, pois a segurança constitui um bem precioso, tal como a liberdade faz parte do acervo dos direitos fundamentais constitucionalmente protegidos. Susana Abreu pediu também o envolvimento de toda a população nas denúncias de vários casos que ocorrem no interior dos bairros. Aproveito por esta ocasião a apelar a todos nós que contribuamos na preservação dos bens públicos, evitando o seu vandalismo, como temos estado a verificar alguns na nossa cidade e bairros periféricos. A cerimônia ficou marcada com o patenteamento dos efetivos, momentos culturais e entrega de certificados aos polícias mais destacados. Algumas vendedoras do mercado da Mabunda continuam a resistir às medidas de encerramento temporário do mercado, tomada pelo governo provincial de Luanda devido ao alto risco de contaminação por cólera. Em função disso, as vendedoras tomaram parte da estrada para dar continuidade à sua atividade. O cenário criou vários constrangimentos ao trânsito neste sábado. Este é o cenário que encontrou quem pela manhã decidiu circular pela estrada direita da Samba. Vendedores do famoso mercado de peixe na Mabunda, encerrado temporariamente desde a última sexta-feira, 28 de fevereiro, na sequência de uma medida tomada pelo governo provincial de Luanda, que constatou um alto risco de transmissão da cólera, montaram as suas bancadas à beira da estrada direita da Samba. Fina Mputo, vendedora no mercado há 17 anos, disse à nossa reportagem que reconhece haver cólera no país, mas afirma que o encerramento do mercado pode estar associado a algumas mortes que ocorreram nos últimos dias. Não posso negar que tem cólera no país, mas o caso que foi aqui do Monte, o moço que encontraram morto estava bêbado, primeira coisa. Segunda moça que morreu, não morreu no mercado, morreu lá, estava doente. Terceiro morto, morreu no mercado não, no mar. Também alguém que bebia muito. O mercado está sujo fora, mas dentro está ali, está ali. Estamos pedindo só para nos meter dentro do mercado. Não temos sido daí vender. Os vendedores reclamam por terem sido informados apenas um dia antes do encerramento e clamam por um local
para poderem efetuar a venda. Quando estão a tirar uma praça, tem que ter outra praça para meter as vendedoras. Só que não tiraram de repente. Estamos a vender, encontra a polícia, não tem como entrar. Naquela vez, quando tiraram a roque, já tinha aqui colo para ir mamãe vender. Agora não tiraram a praia, não temos sítio de vender. Estamos aqui porque não temos sítio de vender. Estamos a pedir, por favor, nos ajuda. Tem moço aqui, era catuno. Hoje já não rouba mais porque escamam peixe aqui. Conforme vocês constataram os factos aqui, é muita agressão e tudo mais. Não é assim, assim está mesmo mal. Onde é que vamos ficar? Pelo menos que dessem, pelo menos uma semana, para que nós nos preparamos. Temos peixe no processo. Em menos de 2 dias, para dizer que vão fechar, não é assim. Tem que avisar pelo menos uma semana para podermos se preparar. Agora, estamos sem como fazer, com produtos na arca. Não sei como fazer. Segundo o governo provincial de Luanda, a Associação de Pesca Artesanal e Semi-Industrial de Luanda está a trabalhar com o governo da província para criar condições que permitam a segurança sanitária para os pescadores, consumidores e tripulantes e recomenda aos vendedores de produtos não pescatórios a dirigirem-se a outros mercados de Luanda para continuarem com as vendas dos seus produtos. O bairro da Camuxiba, no município da Samba, em Luanda, foi escolhido para acolher mais uma feira de saúde neste sábado. A iniciativa foi do projeto Médicos Amparo de Menores. A expectativa era de atender a mais de 1.500 pessoas. Devido ao surto de cólera no país, estas iniciativas ajudam a desafogar as enchentes que se verificam nos centros de saúde e também nas grandes unidades hospitalares. Urgiu-nos o pensamento de fazermos a feira de saúde por causa da situação do surto de cólera que nós estamos a ver aqui no município. O município, nessa altura, é um município endêmico, com níveis a subir de situação de cólera. Só esta semana recebemos aqui, nessa altura falo como médico, recebemos três pessoas vindo do alto mar, mortos com a mesma patologia. Os munícipes agradeceram a iniciativa e juntaram-se para saberem do seu estado de saúde. Eu acho a iniciativa boa, louvável. Se calhar deviam fazer mais vezes, né? Pelo menos de um em um mês, ter essa vossa iniciativa, que é muito salutar aqui para a comunidade aqui da Camuxiba. Uma vez que eu estava de passagem, aproveitando aqui a vossa chegada cá, na nossa zona, e nunca é demais, né? A saúde em primeiro lugar, depois vem o resto. E parei por cá para fazer uma triagem, depois ir para ali para a consulta e dar os procedimentos sequentes que têm a ver com a saúde. Eu vi que é uma iniciativa boa, moro aqui perto e por que não, né? Já que estão aqui próximo de casa e facilita o acesso às consultas gratuitas e para tratarmos da saúde e ficarmos sempre a par do que está a acontecer conosco. Eu gostei muito do atendimento, surpreendeu-me muito, porque eu vim já pronta para esperar uma série de desculpas, mas surpreendeu-me muito, está a ser muito dinâmico e realmente os profissionais estão a dar conta do recado. E me apercebi que estão a fazer uma campanha sobre a saúde, razão pela qual vim cá me consultar eu e meus filhos. O que estava a sentir? Dor de cabeça, tontura, fraqueza e com dor na coluna. Entre os serviços de saúde colocados à disposição da população, destacam-se as consultas de pediatria e medicina, informou o representante da Direção da Saúde do município da Samba. Nós para aqui o bairro da Camuxiba trouxemos nesta feira uma gama de serviços como consultas de medicina, pediatria, PAV, temos também a farmácia. E estamos a distribuir o hipoclorito de sódio por causa do surto da cólera que nós temos aqui na província de Luanda. O mais procurado são as consultas de pediatria, de medicina. Temos aqui no bairro, neste bairro tem muitos idosos e estamos a constatar muitos casos de hipertensão e também por causa do estado do bairro, tem muitas valas aqui e tem muita acumulação de águas paradas e há muitos casos de paludismo.
O município da Samba registrou até o momento 24 casos positivos de cólera. Em decorrência disso, o governo provincial tomou a iniciativa de encerrar o principal mercado da zona, devido aos grandes focos de lixo. O governo provincial decidiu encerrar o mercado da Mabunda, porque era um dos focos no caso da cólera. Quantos casos? Nós estamos a falar em 24 casos. O coordenador do projeto de médico Amparo de Menor garantiu que durante os próximos dias a feira vai voltar ao bairro da Camuxiba. Essa é a terceira feira. Já tivemos com a situação de cólera, vamos aumentar o número. Só em 3 meses, já estamos a falar em 3, só dentro deste mês vamos estar de novo aqui na Camuxiba, no final do mês vamos estar de novo na Camuxiba, abril vamos estar de novo aqui na Camuxiba, então eu acredito que o número vai subir. O bairro da Camuxiba, no município da Samba, em Luanda, foi escolhido para acolher mais uma feira de saúde neste sábado. A iniciativa é do projeto de médico Amparo de Menores. A expectativa é de atender mais de 1.500 pessoas. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher lançou neste sábado a campanha Discriminação Zero, com atividades nos diferentes municípios da província de Luanda para assinalar o Dia da Discriminação Zero, celebrado a 1 de março. A iniciativa visa sensibilizar a sociedade sobre a importância do respeito pelos direitos humanos e o combate a todas as formas de desigualdades social. A discriminação continua a ser uma preocupação em Angola, porque está a afetar diversas camadas da sociedade, com destaque para crianças em zonas rurais. Dados do Instituto Nacional da Criança, INAC, apontam que a maior parte dos casos de discriminação infantil ocorre nessas áreas, frequentemente acompanhados por episódios de violência. E temos tido várias mulheres que são abandonadas, e sobretudo na zona rural, né? Na zona rural, onde temos vários problemas, e muitas destas crianças acabam por ser acusadas de práticas de feitiçaria. Muitas dessas crianças acabam, sobretudo, por serem submetidas a tratamentos, a rituais muito agressivos, como o espancamento, cortes no corpo, jejum, e, sobretudo, são vítimas de vários tipos de violência. Durante a cerimónia de lançamento da campanha Discriminação Zero, promovida pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, a ministra Ana Paula do Sacramento Neto manifestou preocupação com os atos discriminatórios que persistem em Angola, principalmente no ambiente familiar, social e escolar. São preocupantes os atos de discriminação porque, como puderam ver, nós ampliamos os nossos serviços de denúncia de violência doméstica, porque tudo começa no lar, no seio das famílias, tudo começa muitas vezes com a discriminação, porque discriminar alguém é praticar ato de violência psicológica e isso causa sérios danos ao desenvolvimento das pessoas. A governante repudiou tais práticas e desafiou a sociedade a combater a discriminação em todas as suas formas. Zero discriminação para as pessoas com doenças crónicas, em particular as pessoas com HIV. Zero discriminação para as pessoas com mobilidade reduzida ou com necessidades especiais. Zero discriminação relacionada às crianças, a pessoas com menos escolaridade, aos camponeses, às camponesas. Portanto, zero discriminação para tudo que acontece na nossa sociedade. A campanha Discriminação Zero é uma iniciativa global promovida anualmente pelas Nações Unidas e outras organizações internacionais, o que reforça a importância da inclusão e do respeito pelos direitos fundamentais de todas as pessoas. A ação em Luanda moveu a participação de várias mulheres. Só terminamos isso com a formação na família, logo de berço. Criar o caráter dos indivíduos, tanto homens como mulheres. Especialmente mulheres, que somos mães, irmãs, e formamos realmente o caráter tanto dos homens como das mulheres que vão formar a sociedade.
Então, é fundamental que estejamos preparadas nesse sentido. Nós vamos dar aconselhamento jurídico, saber quais são os direitos, quais são os deveres e obrigações, não temos só direitos. Então, este é o papel de uma Miss Angola Internacional. Ela vai trabalhar com o jovem na disseminação dessas informações a nível nacional, mas também vai levar as preocupações, também vai trabalhar para mostrar também, para demonstrar a nível internacionalmente que Angola está trabalhando nessas temáticas, né, que estão a afligir nesse momento a população, o continente e o mundo. Enchentes se comparado aos períodos anteriores. As autoridades não relataram qualquer ocorrência. Já o embarcadouro do Mussulo continua a registrar afluência na travessia, mas não é superior ao último prolongado. As praias do Cacoaco e da Ilha de Luanda são as que normalmente registram maior afluência de banhistas nos fins de semana prolongados. Mas neste domingo, estas praias registraram pouca afluência, se comparado a outros fins de semana prolongados. Eu acho que está muito movimentado, cheio, está bonito o mar, limpinho, está tranquilo. Gostei. Venho para aqui com o objetivo mesmo de se divertir com a família, estando num clima de praia, areia. Então é muito bom, sendo que temos um final de semana prolongado devido ao carnaval. Então estamos aqui com a família para aproveitar o dia. Helena do Nascimento e João Miranda preferem estar na praia quando menos cheia. Dizem que é nestes momentos de pouca agitação que preferem mergulhar e apreciar melhor a que consideraram a dádiva da natureza. Bem, aproveito o mar, né? Esse mar delicioso, bonito que Deus fez. Então é bom sempre aproveitar esse lindo sol e as lindas qualidades que há, lindas paisagens. E já temos um hábito na nossa família, às vezes marcar um dia, pode não ser prolongado, né? Tirar um dia, talvez sábado ou domingo, virmos às vezes passear. Já há um tempo que eu não dou um mergulho, hein? Mas está convidativo o mar, a água está boa. Vamos ver, sou bom nadador. Sei que dá para dar um mergulho. Apesar de estar vazio, ainda assim o trabalho do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros é redobrado para garantir a segurança dos poucos que se fazem ao mar. Talvez em função daquilo que as atividades ou da comemoração das atividades carnavalescas, pode ser que fruto disso que ainda não temos o registro de afluência significativa aqui nas praias da Ilha de Luanda. Até o momento ainda é considerável. De sexta-feira até hoje, domingo, que estamos nessa atividade de asseguramento às praias, ainda não registramos tamanha enchente que tem sido conforme os anos passados, aos outros feriados que nós temos registrado muitas enchentes, e aí o nosso trabalho também tem sido a dobrar e com muito maior rigor. Não obstante de estar vazio, ainda assim estamos a fazer aquilo que é o nosso trabalho de rotina, contínuo, que são a alocação dos efetivos de Serviço de Proteção Civil e Bombeiro nas praias para garantir a segurança daqueles que possam ocorrer às praias para aproveitar o dia do feriado. Ao contrário da Ilha de Luanda, registra-se muito movimento de turistas que embarcam e desembarcam para a Península do Mussulo a partir do terminal do embarcadouro. Vamos regressar para o Mussulo novamente, só viemos comprar algumas cenas e voltamos para o Mussulo. A Capitania Municipal do Mussulo diz que 1.055 turistas já se fizeram ao Mussulo. Ainda assim, este número não supera igualmente os prolongados passados. Em termos de número, estamos a controlar, é um número flutuante, aproximadamente 1.055 turistas que já se fizeram ao Mussulo, e estamos a aguardar que esse número tente aumentar. Os avicultores de Benguela pedem mais ponderação ao governo depois de tornada pública a intenção de proibição da importação de carne de aves. Os produtores de aves de Benguela acreditam que ainda não é possível atender às necessidades locais, dadas as dificuldades que o setor enfrenta. Apesar de considerar positiva a medida do governo que visa diminuir o número de importações de carnes,
O presidente da Associação de Criação de Aves na província de Benguela avisa que tal medida deve ser acompanhada de mecanismos que visam desenvolver o setor produtivo nacional. Nós julgamos que é uma medida positiva, oportuna e interessante, mas convém dizer que precisamos de garantir que esta medida venha acompanhada de outras medidas fortes, rápidas, que têm a ver com a capacitação, têm a ver com o financiamento, têm a ver com a criação de condições rápidas para que os fazedores, os produtores de frango e de ovos consigam acompanhar essa dinâmica, porque não basta só proibir. É preciso proibir, mas criar condições que se consigam manter os níveis de segurança alimentar e, acima de tudo, uma produção que impeça que tenhamos inflação destes produtos no mercado, que tenhamos escassez, que tenhamos uma tendência de oportunismo e que, acima de tudo, sejam criadas condições para que essas infraestruturas todas que estão a ser visitadas e que muitas delas estão paralisadas sejam colocadas no ativo. E para serem colocadas no ativo precisamos de dinheiro, precisamos de financiamentos rápidos. A aquisição e fabricação de ração é uma das dificuldades que os avicultores enfrentam, tendo em conta a escassez de insumos para a produção de ração, produto essencial para o desenvolvimento das aves. A ração, os insumos para a ração, por exemplo, o preço que está neste momento o milho, não é? Nós temos dois problemas, que é o milho e soja. E o preço da ração acaba por ficar alto e isto encarece o produto final, que é o frango de corte, não é? Os ovos, no caso, não é? E encarece. É necessário agora criar estratégias para se poder ou baixar o preço da ração, não é? O preço dos insumos, para ser competitivo com o frango importado. As declarações dos produtores acontecem numa altura em que a associação está empenhada em monitorar o andamento do setor de produção de aves na província de Benguela, com um foco voltado para o mapeamento das infraestruturas avícolas e o estreitamento da relação dos produtores com a NAVI. Numa altura em que se avizinham desafios que vão implicar maior produção, maior envolvimento da classe no que toca à produção tanto de frango, para garantir então a segurança alimentar e diminuir as importações. Produtores de aves e os desafios do setor avícola na província de Benguela, envolvidos em uma reunião que visou o fortalecimento do setor, cujo objetivo foi de avaliação da capacidade instalada e identificação de desafios e oportunidades. Olhamos a seguir para os temas que marcaram a semana. Recebemos em estúdio Comenho da Rosa, que é jornalista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. E também Daniel Tendo, que já é residente. Boa noite e bem-vindo a este espaço. Boa noite, Manuela. Boa noite aos nossos telespectadores. Começamos exatamente por olhar para esta situação do encerramento temporário do mercado da Mabunda pelo governo provincial, e é uma situação que já está a incomodar os operadores deste mercado. Comenho, esta medida chega num bom momento, olhando para a questão da situação da cólera, mas também a que está a situação da renda de muitas famílias que dependem deste mercado? Precisamente, Manuela, nós temos aqui um cenário em que há que ponderar muitas situações. Nós temos a situação da cólera, que é uma realidade sobre a qual não podemos virar as costas, não podemos dar as costas. É uma situação que afeta a população toda, não só de Luanda, do país inteiro. Mas temos também essa realidade, que é a da renda. Não é possível contabilizar, não existem números oficiais sobre quantos cidadãos trabalham naquela zona, desde vendedores, os que fazem serviços de apoio, quer a clientes, quer aos próprios vendedores, aos pescadores. Ou seja, não existem números oficiais, e isso também é uma tarefa que talvez a administração municipal da Samba do Diateiro ou o governo da província, para podermos então ponderar sobre os dados para uma tomada de decisão que nós pudéssemos considerar assertiva. Do ponto de vista do impacto, sim, faz todo sentido. Falamos da cólera, era importante tomar uma decisão, porque aquilo, de facto, já há meses não, há anos, que ouvimos, e
pelos noticiários, por várias fontes, que aquilo é um verdadeiro atentado à saúde pública. Né? É a administração, inclusive, chegou a referir-se àquela zona como não só um lugar de ganha-pão de muitas famílias, mas também um lugar em que muitas pessoas perdem a vida, muitas famílias perdem as suas vidas porque consomem-se produtos em muito mau estado. Portanto, a decisão, do meu ponto de vista, foi assertiva, talvez tenha sido tomada de forma muito intempestiva, sabe-se que aquilo era um perigo à saúde pública, mas era necessário tomar essas medidas preventivas para permitir que as pessoas que lá que usem aquilo para sobreviver, para alimentar as suas famílias, pudessem se preparar ou encontrar uma alternativa e continuar as suas vidas, até que as medidas que foram anunciadas para, digamos assim, contornar a situação e melhorar o ambiente no local, fossem, de facto, efetivamente tomadas. A verdade é que foi interditado o local, anunciaram-se os lugares em que os pescadores poderão fazer desembarcar o produto, o peixe, a pescaria que trazem do alto mar, mas não se falou nada sobre as peixeiras, sobre os trabalhadores que aí trabalham, sobre o risco que nós temos, que é um risco iminente, das pessoas que saíam, que já saíram, por exemplo, de comportamentos pouco aceitáveis, como o crime, que encontraram naquela zona um lugar para retomar a sua vida, a sua integração social e económica ativa e positiva, voltarem a ir para as práticas antigas. Então, há esse problema. Portanto, era importante que esta comissão, porque não foi o governo da província que tomou essa decisão de livre iniciativa, pura e simplesmente. Não. Acho que houve uma visita da Comissão do Combate à Cólera. Muito bem, Comunho, já vamos voltar a ti, mas agora vou passar mesmo para o Daniel Tendo. Daniel Tendo, qual é a sua opinião relativamente a esta questão? Há muitos operadores que também reclamam pelo fato desta medida ser aplicada apenas ao mercado de Mabunda e não, por exemplo, à praia de Cacoaco e também da ilha. Bom, certamente que a avaliação que foi feita desta comissão e da visita que foi feita pelo governador de Luanda levou a uma medida urgente do encerramento como tal. Mas é verdade, tal como eles afirmam, que esta questão de problemas de saneamento não é exclusivo do mercado da Mabunda. Se andarmos pelos mercados da província de Luanda, nós vamos ver isto, que é uma realidade. Se formos ao Catinton, vamos encontrar a mesma realidade, e ao mercado do quilômetro 30 também vamos encontrar a mesma realidade. Ou seja, o saneamento é um problema a nível dos nossos mercados e não só. O governo, obviamente, para o mercado da Mabunda, peca apenas por tardia, né? Por tardia por um lado, mas por outro lado, porque esta decisão pega de surpresa os vendedores, como nós sabemos que o mercado 30 acaba por ser, o mercado da Mabunda acaba por ser um mercado de trabalho para muita gente, embora informal, mas acaba por sustentar estas famílias, e todos eles foram pegos de surpresa, porque encerrar uma estrutura como esta não se faz em 2, 3 dias com antecedência. É fundamental que exista uma planificação de pelo menos 1 mês ou 2 meses para que essas pessoas habituem-se ao futuro local e evitar, de certa forma, estes embaraço que se está a causar. Mas, por outro lado, há que se preservar a vida humana, há que se dar maior dignidade. Estamos ansiosos para ver o que é que o governo provincial de Luanda vai proporcionar, porque o encerramento temporário não vai se dever apenas à limpeza do espaço como tal. Há aí planos de uma eventual reestruturação do mercado. Se assim for, vai devolver-se a dignidade destas pessoas que olham o mercado da Mabunda como um mercado de trabalho ou então um sítio para tirarem suas rendas. Vamos agora passar para a questão da criminalidade, que continua, não é, entre as prioridades da Polícia Nacional, que também nesta semana completou 49 anos, mas é um dos problemas que ainda assombra muitos bairros da capital de Luanda e não só o país de forma geral. Comunho da Rosa, o que é, na sua opinião, que falta para que efetivamente se controle este fenómeno da criminalidade? Bom, antes de mais, eu queria aproveitar esse momento para felicitar
a Polícia Nacional, o seu efetivo, a sua direção, que são verdadeiros heróis por aquilo que fazem para tentar salvaguardar a segurança pública das pessoas e do património e dos bens. Portanto, os meus parabéns tardios, mas eu acho que fazem sempre sentido dirigir essa mensagem. Mas há um problema que... Eu costumo dizer que o problema da segurança não está na segurança. Ou seja, nós quando falamos da criminalidade, nós temos que perceber que a criminalidade envolve não só o comportamento humano, mas envolve pessoas. Envolve comunidades. Se as pessoas estiverem expostas a situações de risco, as pessoas procuram modos de sobreviver. Não justifica a opção pelo crime, mas há situações que nós assistimos e acompanhamos de jovens que ficam mesmo sem alternativas. E a situação económica e social não está muito favorável para que hajam alternativas a muitos jovens que têm pouca instrução. As famílias não tiveram muitas condições para dar acesso à instrução para essas pessoas e tornam-se depois, digamos assim, criminosos em potência. A verdade é esta, é que o problema da criminalidade não está propriamente na criminalidade. Está na educação, está no acesso à saúde, está no acesso a serviços públicos com qualidade e com acessibilidade. Portanto, não é... Eu costumo dizer também que, por exemplo, na saúde, você não procura a solução da saúde nos hospitais. É naquilo que na água que bebemos, nos alimentos que ingerimos. Ou seja, nós precisamos atacar as causas e não propriamente as consequências. A criminalidade é consequência de um conjunto de coisas, de um conjunto de fatores que precisam de ser corrigidos, precisam de ser atacados para que haja menos, por exemplo, que se invista menos ou se gaste menos dinheiro na construção de cadeias, né, para que se construam, por exemplo, mais escolas. Portanto, a solução da criminalidade não está propriamente no Ministério do Interior, está noutros setores da vida nacional. Daniel Tendo, como é que olha para estas medidas e programas que têm sido implementados para combater a criminalidade? Exato. Olha, ao falarmos da criminalidade como tal, e o Comenho traz aqui uma perspectiva mais exógena do problema como tal, obviamente que ao analisarmos o crime como tal, vamos olhar aqueles fatores internos do próprio indivíduo, há indivíduos que por exposição a um conjunto de variáveis acabam por enveredar por este mal e, por outro lado, a própria sociedade como tal muitas vezes permeia este tipo de comportamento. Agora, olhando aqui as medidas e programas para o combate à criminalidade, há uma questão que eu tenho muito debatido, que é a falta de meios adequados que a nossa Polícia Nacional vive, não é? A nossa Polícia Nacional enfrenta problemas de meios adequados para o combate à própria criminalidade. Nós vamos às quadras municipais e encontramos as quadras desprovido de meios para tal. Ligamos para a polícia por uma situação pontual, a polícia nem sempre tem meios adequados, nem tem um meio de transporte, uma motorizada, um carro que vai deslocar-se da esquadra até ao local. Tudo isso acaba por comprometer todos aqueles programas estruturantes, todas aquelas medidas que visam, de facto, combater. Nós estamos diante de uma sociedade extremamente dinâmica, a população essencialmente jovem e os problemas sociais acabam por impactar negativamente naquilo que é a performance dos jovens em plena sociedade, e na ausência de meios de subsistência positivo, meios de subsistência socialmente aceite, vão enveredar por estes caminhos. Cabe à nossa polícia
ter ao seu dispor um conjunto de meios, de recursos para, de forma preventiva, dar resposta a esses problemas. Mas, infelizmente, não temos visto, porque temos um Estado que vive, aliás, é genérico de todos os Estados, mas nós, enquanto um país em desenvolvimento, acabamos por sentir de forma mais pesada, que é a escassez de recursos, ou seja, os orçamentos dedicados para estes setores nem sempre são executados de forma plena, o que impossibilita a disposição desses meios para o efeito. Agora, o grande apelo é que é uma realidade a criminalidade, não obstante de terem as causas não muito relacionadas à criminalidade como tal, mas há que se encontrar meios para combater o mesmo. Vamos avançar para um outro tema, o futuro da habitação e imobiliário em Angola, que tem sido uma preocupação dos especialistas devido ao rápido crescimento populacional. Diante deste fato, ter casa, o sonho da casa própria continua a ser adiado por muitos, não é, Comunho? Olha, Manuel, há aqui uma questão interessante. Quando, na altura, acho que há uns 20 anos, mais ou menos, se decidiu a atacar o problema do déficit habitacional em Angola, construindo-se as centralidades que nós vemos hoje, nós entendemos, na altura, nós cidadãos, entendemos que nós teríamos o problema desse déficit resolvido. Mas a abordagem nem sempre foi a mesma, o entendimento nem sempre foi o mesmo. Portanto, hoje nós vemos o Estado construindo casas, desenvolvendo uma política habitacional, por exemplo, o tal programa das 200 casas, ou 200 fogos depois da construção de centralidades em cada uma das sedes provinciais. Portanto, nós vemos o Estado investindo na habitação social, nomeadamente, mas também o setor privado. O que tem faltado, do meu ponto de vista, é uma capacidade maior das pessoas adquirirem as habitações, ou terem acesso às habitações. E como é que as pessoas têm acesso? Através do crédito. Não existem muitos mecanismos ou políticas, do meu ponto de vista, assertivas, para que, por exemplo, jovens, estudantes, jovens no primeiro emprego, até aposentados, possam não ter a habitação como uma espécie de pesadelo. Ou seja, eu sou jovem, quero constituir família, devia ter uma condição, como existe em outras realidades, de aceder a uma casa para começar os primeiros passos da minha família. Mas não, é sempre um bicho de 7 cabeças. Pessoas que vão para a reforma, não conseguiram ter uma casa na altura, e é engraçado, as pessoas fazem 30 anos de serviço público, depois não conseguem ainda assim comprar uma casa, ou pelo menos dar um sinal para ter uma casa com o tempo. A verdade é essa, o déficit habitacional não consegue ser resolvido com políticas de habitação da forma como estão a ser desenvolvidas. É preciso, do meu ponto de vista, que haja mais setor privado, e o Executivo deu um sinal nesse sentido quando anunciou que deixará de construir centralidades. O Presidente Lourenço prometeu isso, que o Estado deixará de ser responsabilidade do Estado construir centralidades. Ou seja, o setor privado deve entrar, vai criar um mercado mais competitivo no setor imobiliário, e acho que esta competitividade vai ajudar a que os preços baixem. As pessoas vai haver mais construção de habitações, mais oferta no mercado e mais condições para que o privado atraia novos clientes, mais clientes. E aí o preço, certeza absoluta, vai baixar. Daniel Tendo também pensa desta forma. Será que as políticas que têm sido implementadas para se ter a casa própria, comparada às outras geografias, é que têm, no nosso caso específico, influenciado para este desafio? É assim... Se no passado a casa própria era um sonho, hoje deixou de ser, porque hoje o sonho imediato do angolano é a próxima refeição. O estado econômico e social degradou-se de tal maneira que hoje o angolano, ao invés de pensar numa casa própria, está a pensar na próxima refeição, está a pensar no próximo colégio do filho, no próximo hospital onde tem que levar o seu filho. Olhando a questão do problema habitacional, obviamente que o Estado, quando começa aquele programa de fomento habitacional, percebeu-se claramente que
um investimento do Estado deve ser sempre voltado para infraestruturas produtivas. O Estado percebeu que houve muito dinheiro envolvido nisso, mas que de facto não resolveu o problema. E o Estado tenta redirecionar, não é? Devolver esta competência para o setor privado, como é a realidade, como acontece em outras geografias. Mas há um problema, tal como o Menho levantou, o acesso ao crédito. Nós temos taxas de juros muito elevadas, o que impossibilita o cidadão normal adquirir um crédito para a sua habitação. Se existem programas de facto de fomento habitacional em Angola, estão muito aquém da realidade do ponto de vista do rendimento do próprio angolano. Temos salários muito reduzidos, salários muito humildes, o que impossibilita, com dinheiro próprio, o cidadão angolano, o jovem angolano poder adquirir. Eu penso que o segredo é devolver esta competência ao setor privado. Precisamos aqui reorganizar todo esse mercado, fazer com que empresas consigam ter acesso aos créditos e essas empresas celebrem parcerias, protocolos com empresas do setor público, empresas do setor privado. Um cidadão normal que funciona numa empresa privada sabe que a sua empresa tem parceria com o banco, vai até o banco e solicita um crédito ou vai até a empresa e assim sucessivamente. Só o Estado, ou deixar o Estado levar isto como sua responsabilidade, obviamente que continuaremos a discutir isso nos próximos 15, 20 anos. Eu penso que o segredo é uma negociação ou renegociação com o setor bancário para que se reduza as taxas de juros e o Estado encontrar melhor forma de trazer o setor privado e o setor privado ter maior manobra para articular toda essa política habitacional. Muito bem, entendo. Vamos avançar aqui para outras matérias, agora falar de economia, não é? O Presidente da República inaugurou a Casa do Kwanza, um centro logístico de armazenamento, processamento e distribuição de moedas e notas do Banco Nacional de Angola. Tendo economista, que impactos este centro poderá trazer realmente para a nossa economia? Bom, primeiro, esta Casa do Kwanza acaba por ser o centro logístico do Banco Nacional de Angola. O Banco Nacional de Angola executava tarefas de processamento dentro da própria infraestrutura do BNA e, do ponto de vista da infraestrutura, já não reunia as condições para o efeito. Esta Casa do Kwanza vem dar maior dignidade nesta atividade do BNA, vai permitir com que o sistema de processamento, o sistema de armazenamento e distribuição de moedas que já não devem ser utilizadas a nível do circuito da nossa economia, tenham um melhor tratamento. Obviamente que há aquela corrente que vem defender que hoje a realidade das moedas já não é mais a metálica, a moeda em papel, estamos a partir numa lógica de moedas digital, virtual, mas eu penso que olhando o funcionamento da nossa economia, essencialmente informal, onde a moeda em papel, a moeda metálica continua a ser realidade e continuará a ser realidade nos próximos 15, 20 anos, isso vai permitir, uma infraestrutura como essa permite melhor controle, melhor gestão e cuidado da referida. E os bancos comerciais aqui têm uma mais-valia e foi visto junto dos próprios gestores desses bancos comerciais a felicidade de terem ao seu dispor uma infraestrutura que vai permitir maior circulação e melhor circulação e acesso a moedas metálicas e em papéis ou fiduciárias. Muito bem, Comunho, o que é que pensa sobre isso? Pensa que com este centro de processamento poderemos ver o Kwanza em ascensão? Não, acho que não tem a ver com isso. Essa é uma infraestrutura que opera mais do ponto de vista logístico, né? Não tem uma interferência direta quer no controle da inflação. Aliás, o Presidente da República frisou isso, claramente. Não tem nada a ver com inflação, com o poder do Kwanza, nada a ver. É mesmo uma questão logística e operacional. Essas questões que vão ser tratadas na Casa do Kwanza estavam a ser realizadas, essas operações estavam a ser realizadas na própria estrutura do BNA, em condições precárias, em condições pouco seguras até, quer para as pessoas, os técnicos que operam nessa área, mas também para o próprio Kwanza. Nós temos uma situação de controlo da moeda em circulação, da massa monetária em circulação,
em que nós encontramos notas em péssimas condições, que deviam já estar fora de circulação, mas continuam. Este controle das notas em mau estado será um pouco mais, digamos, mais cuidado. Nós teremos melhores condições para fazer esse controle, teremos mais qualidade nas notas em circulação, acho que é isso que foi também prometido. E a realidade é essa, é que só uma nota em relação a essa questão que era importante. O mundo segue no sentido da viabilização dos sistemas de pagamento rápido. Uhum. Nós pagamos hoje com o telemóvel, com o QR Code, né? Com os cartões e temos um investimento justamente que tem como epicentro a massa monetária, ou seja, as notas e as moedas. Ou seja, nós temos aqui uma situação que nos coloca numa interrogação que eu acho que podemos abordar isso mais lá no outro dia. Mas a verdade é esta, é que é um investimento, é certo, mas a pertinência do mesmo, se bem que começou a sair há 4 anos, mas... Vamos aqui avançar rapidamente em 30 segundos. Após 21 dias de luto, os restos mortais de San Nujoma, o primeiro presidente da vizinha República da Namíbia, já repousam no túmulo dos heróis do Acre. A história e os feitos de Nujoma deixam aqui um legado para as lideranças africanas. Como eu já que tem a palavra, 30 segundos rapidamente, depois passamos para o Daniel Tendo. O presidente San Nujoma merece toda a nossa vénia, né, pelo seu legado. Foi o pai fundador, digamos assim, da República da Namíbia, fez 3 mandatos. Até agora a Namíbia passou a ter um limite de mandatos para 2, a partir de 2021. Uhum. Mas o que nós assistimos a partir do Windhoek foi justamente uma homenagem à altura de um líder africano. Uhum. A Namíbia mostrou que sabe valorizar os seus e a sua história. Portanto, é uma perda enorme para a África, para o povo namibiano e para a África Austral também. Muito obrigada. Agora, Daniel Tendo, também 30 segundos rapidamente, porque o tempo corre. Nujoma é uma figura incontornável na história da República da Namíbia, tal como Em já frisou, é o pai da nação, um cidadão com merecido reconhecimento a nível do continente africano e por todo o mundo. Só de notar, teve 5 títulos de doutores honoris causa, 2 de 2 universidades americanas e 3 de universidades africanas. Tem um legado por ser um dos grandes revolucionários anti-apartheid e pela forma de como constituiu as bases da República Namibiana. Nós temos uma República da Namíbia com uma base econômica muito forte, uma base política bem sustentável e uma base social bem sustentável. Portanto, é um legado que deve ser partilhado e replicado pelo resto do continente e para o mundo. Muito obrigada pelas vossas presenças e contamos convosco numa próxima ocasião. Obrigado, Manuela. Até a próxima. Boa noite. Obrigado, boa noite. Veja no próximo bloco as novidades do Carnaval 2025. O segundo dia de festa acontece com o desfile da classe B. Para ver daqui a pouco, por agora fazemos a primeira pausa neste jornal. Até já. Estamos de volta agora com as atenções voltadas para o Carnaval 2025. No segundo dia de desfile na nova Marginal de Luanda, estão em destaque as classes do grupo, ou seja, os grupos da classe B, que devem abrilhantar a noite da festa popular. E é para lá que vamos em direto ao encontro da Fernanda Gonga, que traz todas as novidades que marcam a celebração. Fernanda Gonga, boa noite e bem-vinda. Viva Manuela Costa e também a toda a audiência da Rede Girassol. Está a terminar este desfile que foi reservado para o dia 12, em que 11 grupos foram então mostrar aquilo que eles têm de dança e também de indumentária aqui na Marginal de Luanda. Grupos que trouxeram como propostas o samba predominantemente e também a Kazukuta. Passaram por aqui vários grupos e nesta altura o que estamos a ver aqui pelas imagens do Armando Samuel, está agora a entrar o grupo União Kazukuta do Sambizanga
Benga, por sinal o último grupo a desfilar aqui na Marginal de Luanda, onde já aconteceu o desfile da classe infantil no dia de ontem e hoje então reservado para o desfile da classe B, onde 11 grupos passaram aqui na Marginal de Luanda. O município do Rangel teve maior participação, 3 vezes representado. Aqui também o município do Quilamba Quiache teve 2 vezes representado e depois os demais municípios como Cacoaco, Manhanga, Mulembos, Kazenga, Rangel, Hoje Ainda e Sambizanga tiveram uma representação aqui na Marginal de Luanda. Como podemos aqui observar, o grupo União Kazukuta do Sambizanga está a preparar-se, como diz mesmo o nome, traz como proposta de dança a Kazukuta, a segunda dança mais praticada aqui na Marginal de Luanda, seguida então do Semba. Manuela Costa, este é o apontamento possível que nós podemos fazer aqui a partir da Marginal de Luanda, onde está a decorrer esta festa do Carnaval em alusão aos 50 anos de independência. A Rede Girassol está a acompanhar todos os detalhes e certamente que outros acontecimentos à volta do Carnaval de Luanda nos próximos serviços noticiosos que vão ainda acontecer no decorrer desses dias reservados para o Carnaval. Boa noite. Boa noite, Fernanda Gonga, e obrigada por estas informações. É a Festa Popular do Carnaval, edição 2025. O Presidente da República, João Lourenço, viaja para o Cairo, no Egito, onde vai participar na Cimeira Extraordinária da Liga Árabe. A informação foi adiantada pelo Serviço de Secretaria da Presidência da República. O Sr. Presidente da República segue viagem amanhã, com destino à cidade do Cairo, para, na sua condição de Presidente em exercício da União Africana, participar terça-feira de uma Cimeira Extraordinária da Liga Árabe, convocada para uma avaliação da situação na faixa de Gaza. É uma reunião de iniciativa do Presidente Abdel Fattah al-Sisi do Egito, em estreita coordenação com Bahrein, que assume neste momento a presidência rotativa da Liga Árabe, e também com a coordenação de outros países desta região. A cimeira em que o Presidente João Lourenço participa depois da manhã, na capital egípcia, vai procurar encontrar uma resposta conjunta e coordenada relativamente ao futuro imediato da faixa de Gaza, a região palestiniana que até há pouco viveu uma guerra de grande intensidade e em relação à qual há propostas que suscitaram reações contundentes do mundo árabe, como a ideia do Presidente Trump de transferir a população do território para países vizinhos como o Egito e a Jordânia. A União Africana vai naturalmente emitir os seus pontos de vista em relação a todo este sensível dossiê, que mostra bem as complexidades da geopolítica naquela explosiva região do planeta, o Médio Oriente. O Presidente da República saudou todas as mulheres angolanas por ocasião do 2 de março, pelo contributo destas em causa da paz, justiça social e progresso. Na nota, o Presidente reconhece que, por mérito e direitos próprios, as mulheres angolanas ocupam hoje variados cargos na esfera política e não só. Que o 2 de março seja um março para as mulheres do país, como pilares na educação dos filhos e gestoras do equilíbrio nos lares. A nota enaltece o contributo da mulher na produção nacional e na resolução de desafios que o país ainda enfrenta. Por ocasião do dia 2 de março da mulher angolana, que se assinala hoje, o Birô Político do Comitê Central do MPLA endereça o seu reconhecimento às mulheres de todo o país e espera que celebram de forma efusiva e introspectiva. A nota chegada à nossa redação, o MPLA atesta que esta data é e será sempre uma ocasião soberana para renovar o reconhecimento pela participação das mulheres no processo de resistência à ocupação colonial e pela causa da independência nacional. E por isso a data é dedicada a todas as mulheres angolanas que constroem hoje a prosperidade do amanhã. No ano jubilar dos 50 anos de independência nacional, o Birô Político do MPLA reitera os compromissos assumidos em prol dos direitos da mulher angolana
e está ciente que o Executivo não vai poupar esforços para garantir a igualdade do género e o empoderamento feminino necessários para a emancipação da mulher e a melhoria das suas condições de vida, lê-se na nota. O MPLA presta homenagem àquelas que emprestam o seu saber, a sua força de forma patriótica nas várias frentes para a consolidação da independência. Avançamos com outras notas. A Igreja Angolana celebrou ontem o centenário de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. A missa de celebração teve lugar na paróquia de São João Paulo II e contou com o bispo da Seaste. A paróquia de São João Paulo II, em Luanda, acolheu este sábado a celebração eucarística pelo centenário de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Durante a homilia, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, que fez referência às qualidades do único cardeal angolano, falou do sentido da celebração. O nosso ensejo mais profundo era celebrarmos, ao lado do nosso cardeal, a gratidão a Deus pelo seu centenário. O nosso desejo mais profundo era de celebrarmos ao lado do nosso cardeal o nosso desejo mais profundo, o seu centenário. Pela sua vida, que desde muito cedo se tornou centelha, se tornou fagulha, se tornou faísca esplendorosa de amor a Cristo e a nação, tornando incontestavelmente um exímio pastor e um ilustre cidadão. Entretanto, não podendo celebrar ao seu lado, então desejamos celebrar com ele, porque para os que vivem no mundo do espírito não existem distâncias, não existem barreiras, apenas encontros e presenças. Desejamos celebrar com ele, porque aqueles que amam a Deus não morrem, simplesmente rompem a precariedade da materialidade e fixam morada na eternidade. A homilia foi concelebrada pelos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, a Seaste, que estiveram reunidos em Luanda de 24 a 28 de fevereiro. Vários sacerdotes e religiosos da Igreja Angolana também participaram. Estiveram presentes na celebração a família de Sua Eminência, amigos, membros do Executivo, de partidos políticos, pastores de outras congregações religiosas e mais de 15 mil fiéis. No decorrer da sua homilia, o prelado disse que Dom Alexandre era um homem que fez das palavras silenciosas das nossas línguas a mais bela poesia. Dom Filomeno adiantou ainda que, ao associar a vida de Sua Eminência ao ministério pascal de Cristo Nosso Senhor, pede-se ao Pai, na força do Espírito Santo, que o grão de trigo que ele foi continue a germinar, que o seu exemplo siga a inspirar a sociedade, que o seu testemunho não cesse de converter e que a sua paixão pela escrita não deixe de ser estudada e que os seus textos se tornem um verdadeiro património, porque ele provou tudo quanto tinha ao serviço do povo de Deus e da sua terra amada. A formação do Petro de Luanda recebeu e empatou diante do Bravos do Maquis do Mochico a 1-1, em jogo a contar para a jornada 19 do Girabola. Maquisardes e petrolíferos protagonizaram uma partida de encher completamente os olhos para os adeptos presentes no Gigante do Camama. Na primeira parte, por exemplo, foi o Bravos do Maqui que tentava comandar, porém, na hora da verdade, quem realmente segurou o Bravos no minuto 45+2 de livre cobrado com mestria de Meg foi o Petro de Luanda. A bola só teve de parar no fundo das redes. No retamento da partida, a equipa do Mochico ganhou mais vida e cor. Não é por acaso que aos 65 minutos Jô Paciência silenciou o estádio 11 de novembro deste jeito. Depois do tento do irmão mais novo de Mabululo, a regra do ora ataco eu, ora atacas tu começou a surgir e o resultado não mais se alterou. No final do encontro, Ricardo Cheu valorizou o trabalho dos seus jogadores
Tentamos fazer o nosso melhor, somamos um ponto, não era isso que queríamos em casa, nós jogamos sempre a ganhar, mas em casa temos a obrigação de fazer um pouco mais, mas extremamente orgulhoso daquilo que temos vindo a fazer. São 19 jogos consecutivos, onde temos que assumir a responsabilidade dos jogos, 19 jogos imbatíveis, e continuamos na nossa posição, que é em primeiro lugar, justo e merecido, e portanto é dar continuidade para estas 11 finais que aí advêm. Por outro lado, Mário Soares, treinador do Bravos do Maqui, felicitou a garra e determinação dos seus jogadores. Foi uma primeira parte extraordinária, em que as duas equipas usavam o mesmo sistema e as suas variações, o que encaixava muito naquilo que se pretendia. E a equipa como nós não pode sofrer um golo no final da primeira parte. Sofremos, mas a segunda parte foi totalmente diferente. Conseguimos o golo de empate, estamos felizes. Temos que pensar agora no Williette. Esse jogo já faz parte do passado, e parabenizar também a este público que veio aqui em massa. É bom para o nosso futebol. Com este resultado, o Petro de Luanda continua firme e forte na liderança da tabela classificativa do Girabola com 47 pontos, ao passo que o Bravos do Maqui sobe para a 5ª posição com 28 pontos. Vamos a mais um intervalo. Na volta temos outras para lhe contar. Até já. Bem-vindos de volta. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás foi distinguido pela revista britânica African Leadership. O Diamantino Azevedo foi eleito o melhor ministro africano em 2024. A 14ª edição da premiação dos melhores do ano da revista britânica aconteceu no Reino do Marrocos. Diamantino Azevedo foi distinguido com o prémio Personalidade do Ano na categoria de Melhor Ministro Africano de 2024. O embaixador de Angola, Baltazar Diogo, em representação do ministro, recebeu o galardão das mãos do antigo presidente da Tanzânia, Jakaya Kikwete. A eleição de governante angolano foi realizada em dezembro de 2024, num processo que obedeceu a uma sondagem online que atraiu inscrições de toda a África e de várias partes do mundo, seguida de uma votação. Diamantino Azevedo arrebatou 58,12% dos votos num grupo integrado por governantes da Nigéria, Ruanda e Djibouti. De acordo com o conselho editorial da revista, a eleição do ministro africano do ano de 2024 é um reconhecimento da sua notável liderança e do impacto transformador na gestão do setor do petróleo e gás, que, sob a sua orientação, Angola viu a produção projetada aumentar 15%, fruto de iniciativas estratégicas que atraíram investimentos e colocaram o país na lista dos destinos privilegiados para exploração. Para além do ministro angolano, outras 12 figuras mereceram distinção, entre elas o presidente do Madagascar, Andry Rajoelina. O evento atraiu dirigentes de alto nível da Etiópia, Nigéria, Madagascar, Angola, Uganda, Sudão do Sul, Zimbábue, Congo, Cabo Verde, Botsuana, África do Sul e Quênia, o que eleva o panafricanismo dos prémios. O Domingo Notícias termina aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Já a seguir tem Jogo do Dinheiro em cinema na TV Girassol. Boa noite e um ótimo feriado prolongado, sempre com paz.